Fala galera, beleza? Bora começar então a fazer a correção do livro suplementar, beleza? Então, bora lá. Número 1. Chico Buarque, o cantor e compositor brasileiro, possui seu repertório a canção Ciranda da Bailarina. Leia o trecho a seguir da canção e depois responda as questões. Né? A questão, desculpa. Né? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem, e não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira. Ela não tem. É, não livra ninguém, todo mundo tem remela. Quando acorda às 6 da matina, teve escarlatina. Ou tem febre amarela. Só a bailarina que não tem. Então, diante do trecho, né, do trecho dessa música, são mencionadas algumas doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinação. Assinale a alternativa que indica uma dessas doenças, tá? Então, nesse caso, galera, a gente viu aí que não tem nada a ver com as caridíase, né? As caridíase a gente não se previne com vacinação. A amebíase também não se previne com vacinação. Escarlatina, muito menos. A única que se previne com vacinação é a febre amarela, beleza? Então, letra D seria a letra correta. Entre as alternativas a seguir, aponte qual doença era considerada erradicada no Brasil até o aparecimento de casos na região do norte, em 2018. Então, olha só, catapora sempre esteve aí presente, mas não nem com tanta força. Então, a gente tem aí outro exemplo. A gente tem aí a hepatite, tá? No caso da hepatite, ela não foi uma doença em que foi erradicada, ainda tem presença no Brasil, tá? Febre amarela teve um boom em 2018, né? Mas não foi na região norte. O único que aparece aqui na região norte, que a gente viu e até nas provas também, foi essa questão da letra C, o sarampo, tá bom? 3. A poliomielite, ou simplesmente polio, é causada por um vírus que infecta o sistema nervoso e pode gerar paralisia no corpo. O Brasil recebeu o certificado de erradicação dessa doença em 94. No entanto, até que ela seja erradicada em todo o mundo, existe o risco do vírus voltar a atingir a população do país. A partir de 2013, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, propôs uma mudança na vacinação contra a poliomielite. Aplicar as vacinas injetáveis, conhecidas pelo nome do criador, Salk, no lugar das vacinas orais, Sabin. Sobre a doença em questão e o cuidado relacionado a ela, responda as seguintes perguntas. No Brasil, não são registrados casos de poliomielite há quase 30 anos. De que forma a poliomielite pode ser erradicada na população brasileira? Bom, vamos lá no textinho do livro. Bom, na letra A, pela vacinação ampla e contínua da população. A vacinação contra a polio faz parte do calendário infantil de vacina no Brasil. Tá? E letra B, por que a vacinação contra a polio ainda é necessária em nosso país, mesmo a doença não ocorrendo aqui há muitos anos? Simples, né, galera? Simplesmente pelo fato de que a polio ainda não é erradicada no mundo, portanto, há risco desse vírus espalhar novamente, tá bom? Por exemplo, se o país receber uma pessoa que esteja infectada, obviamente essa pessoa vai infectar outras pessoas, na qual não é vacinada, beleza? Então aí torna-se uma pandemia novamente. Todos os anos são realizadas campanhas de vacinação contra a gripe pelo Ministério da Saúde. Isso significa que a vacina contra o vírus da gripe é ineficaz? Não é bem assim, né, galera? Porque o vírus da gripe, ele faz mutação rapidamente, então ele se atualiza, tá bom? Mas vamos pegar lá a resposta corretinha do livro, tá? Então, ó, vamos aproximar aqui.
A necessidade da vacinação anual, né, com alta taxa de mutação genética do vírus da gripe, como eu já tinha falado. O fato de ser necessário repetir a vacinação anualmente não significa que a vacina é ineficaz, mas que ela é específica para determinada cepa do vírus que a gente está combatendo. Tá? Então, ele se atualiza. Não é que ele se atualiza todo ano, mas é que esse vírus ele sofre mutação muito rápido. Então, com isso, tem a necessidade da gente vacinar constantemente, anualmente, como é de graça pelo governo. 5. Observe o cartaz a seguir, usando uma campanha de vacinação contra a gripe. Então, temos aí essa campanha de vacinação foi direcionada ao grupo da população considerada de risco. Por que é importante que essas pessoas sejam vacinadas contra a gripe? Tá? Porque elas têm um sistema imunológico muito baixo, tá? Muito, mas muito baixo mesmo. Então, de acordo com o livro, a campanha é direcionada às gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, e crianças pequenas, de 6 meses a 2 anos de idade, pois são grupos considerados mais vulneráveis a contrair a gripe e desenvolver complicações. Beleza? A gestante, estando vacinada, evita riscos ao bebê. A criança pequena possui sistema imunitário, né, imunológico, ainda em desenvolvimento. E os idosos, por conta do envelhecimento, podem ficar mais fragilizados com a gripe e desenvolver doenças mais graves. Tá bom? 6. A cada dia que passa, são desenvolvidas vacinas mais seguras e eficazes contra diversas doenças causadas por vírus e bactérias. Atualmente, porém, ainda existem pessoas que desconfiam da eficácia das vacinas e dos programas de vacinação. Em 2017, por exemplo, ocorreu na Europa cerca de 8 mil casos de sarampo, uma doença que, devido à vacinação na infância, já estava erradicada no país. A Organização Mundial da Saúde afirma que a maior parte desses casos de sarampo se deveu à decisão por parte do país de não vacinarem seus filhos. Considerando essas informações que a gente viu aí no texto, como funciona uma vacina? Explique utilizando a expressão sistema imunitário. Então, sistema imunitário é aquele sistema de proteção no nosso corpo, sistema imunológico, tá bom? Então, diante do livro, a gente tem aqui a vacina. Ela contém micro-organismo causador da doença, enfraquecido ou morto. Este, ao ser reconhecido pelo sistema imunitário, estimula a produção de anticorpos específicos. Após a imunização, são mantidas na circulação sanguínea das células imunitárias de memória. Em uma infecção pelo microorganismo, as células de memória ativa a produção de anticorpos e impede que a instalação da doença ocorra. Tá? Então vamos lá. Em outras palavras, é o seguinte: como funciona a vacina? A vacina ela é o microorganismo enfraquecido ou morto que ele é injetado na pessoa, tá? Então, o sistema imunitário da pessoa reconhece aquele microorganismo, grava a informação nas células de memória do sistema imunitário, beleza? E com isso, quando a pessoa tiver contato com a doença, ela não vai, essa doença ela não vai conseguir se instalar, beleza? Porque ela já tem um sistema de defesa, o corpo já tem. De que modo a vacinação pode levar à erradicação de uma doença? Tá? Vamos lá. A pessoa vacinada não desenvolve a doença e não transmite o microorganismo causador. Se todas as pessoas de uma comunidade estiverem vacinadas, elas não desenvolverão a doença, mesmo com a chegada de uma pessoa doente. C. Quais medidas são importantes para aumentar a decisão da população à vacinação? Então, é relevante que aconteça campanhas educativas de conscientização da população sobre a importância da segurança biológica das vacinas, além da necessidade da obrigatoriedade da vacinação. Tá? Alguns colégios, alguns tipos de instituições, eles exigem que os alunos, né, e que as pessoas que participam daquele meio, daquela comunidade, exigem que mostre
a carteirinha de vacinação para ver se está tudo em dia. Caso não esteja, é sugerido que a pessoa faça aí, um ciclo de vacinação. Assinale a alternativa que cite os principais componentes do sistema imunitário. Então temos aqui anticorpos, patógenos, glóbulos brancos e células de memória, tá? No caso daí, o único que a gente faz parte aí do sistema imunitário seria os glóbulos brancos, né? Por qual motivo, tá? Porque são eles que defendem o corpo de grande parte dos patógenos, ao produzir anticorpos específicos. Em um novo contato com o patógeno, as células de memória produzirão rapidamente os anticorpos específicos. Então são esses carinhas aqui que vão para a batalha para encontrar o patógeno e criar aí uma célula de memória para combater ele, beleza? Número 8. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Bom, vou pular a leitura do texto, espero que vocês tenham lido, tá? Mas vai falar sobre Vital Brasil, tá bom? E as descobertas dele. O reconhecimento dele dentro da ciência, né? Explique como a descoberta de Vital Brasil pode ajudar pessoas vítimas de ataques de animais peçonhentos. Simples, galera. Simplesmente ele pôde separar o anticorpo do veneno, né, do animal peçonhento, da cobra, né, e com isso pôde aí salvar vidas, né, de pessoas que tenham sido picadas por animais peçonhentos. Então vamos lá na resposta certa, né? Desenvolveu o soro antiofídico, beleza? Que é o anticorpo separado do veneno da cobra, o que consistem em um concentrado de anticorpos necessário para combater os efeitos decorrentes da picada de serpentes peçonhentas, tá? Leia as alternativas a seguir, marque verdadeiro ou falso e corrija as falsas. Vacinas são constituídas por anticorpos? Sim ou não? Falso, galera. É falso porque a vacina nada mais é que é o próprio patógeno, beleza? É o próprio micro-organismo. Então, quem é o anticorpo é o soro, tá bom? Então, falso aqui. Soros são constituídos por patógenos mortos ou enfraquecidos. Falso. Essa resposta aqui seria da vacina e essa daqui seria do soro, tá bom? Letra C. Os anticorpos são produzidos pelos glóbulos brancos, tá? Correto, galera, tá? Os anticorpos atuam inibindo as atividades do patógeno, impedindo que eles invadam nossas novas células. Correto também, galera. As vacinas auxiliam a tornar a resposta imune mais rápida e eficaz. Corretíssimo também, tá? 10. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, o textinho está aqui falando sobre o coronavírus, tá? Mas esse daqui foi o SARS. É do novo coronavírus mesmo, tá bom? O texto fala de dois tipos de vírus que causam surto e epidemia. Há diferença entre o significado de surtos e epidemia? Em caso positivo, explique a diferença. Então, tem diferença entre surto e epidemia? Tem, galera, muita coisa. Surto é quando acontece num local específico, tá? E ele não sai daquele local. Então, aconteceu um surto de pneumonia numa região X. Pronto, foi um surto naquela região, ela não saiu dali. Só que quando ela sai dali e atinge outros lugares, tá? Outros países, outras nações, aí sim a gente já tem uma definição para epidemia, tá bom? Então, diante do livro, vamos lá. O termo surto é utilizado quando há um aumento incomum do número de infectados por uma determinada doença, sendo essa infecção restrita a uma dada localidade, como já tinha falado. Já a epidemia é utilizado quando há múltiplos surtos de doenças ocorrendo simultaneamente em várias áreas geográficas, tá bom? Vamos lá. 11. Leia o texto a seguir e responda as perguntas, tá? Novamente aqui agora falando sobre o sarampo. Qual medida poderia ser adotada para evitar a disseminação do vírus sarampo? Então, ó,
é importante que se faça a vacinação na erradicação desta doença infecciosa. Tá? B. O texto cita que um sistema imunitário debilitado pode facilitar a ocorrência de infecções fatais. Explique essa afirmação. Vamos lá. O sistema imunitário, como a gente já sabe, ela tem a função de proteger o nosso organismo de fatores estranhos, beleza? Então é ele que possui os glóbulos brancos, que são aquelas células de defesa do nosso corpo, tá? Dessa forma, o sistema imunitário debilitado não poderá combater com eficiência, na verdade, e rapidez, beleza? As infecções. Bacana. Então, se eu tiver um sistema imunitário enfraquecido, obviamente, meus glóbulos brancos não vão funcionar de forma correta e logo eu vou possivelmente gerar aí uma infecção. Tá bom? 12. O texto a seguir aborda o combate à febre amarela no Brasil na década de 1900, a eclosão da revolta da vacina, e leia atentamente depois e responda o que se pede. Então, está aqui falando um textinho sobre a revolta da vacina e também está falando um pouco dos agentes, né, da Aedes aegypti que é transmissor, né, da dengue, zika e chikungunya, como a gente viu aí anteriormente aí falando sobre esse assunto. Tá? Então temos aí um textinho que a gente vai ter que ler, tá? Espero que vocês tenham lido. E vamos lá. Que medidas Oswaldo Cruz adotou para combater a febre amarela urbana e a varíola, duas doenças que assolavam o Rio de Janeiro? Bom, primeiro de tudo, esse sanitarista, né, brasileiro, ele mobilizou uma ação de eliminação dos focos de mosquitos, né, Aedes aegypti, o que é o transmissor da febre amarela urbana, e promoveu a vacinação de boa parte da população contra a varíola. Tá? Lembrando que, para acontecer a revolta da vacina, é sinal que o povo não soube muito sobre a informação sobre essa vacinação, beleza? Então, assim, isso daqui é teórico, tá bom? Então, na verdade, o que ele fez? Eliminar os focos do mosquito e depois promover aí a vacinação de boa parte da população. Tá? Apesar de serem muito importantes para a saúde da população, as medidas sanitaristas de Oswaldo Cruz geraram revolta. Por quê? Muitas pessoas foram invadidas para a eliminação dos focos de mosquito, ou seja, os militares, né, e as pessoas, né, os agentes de saúde, eles invadiam a casa das pessoas para que fizessem essa eliminação desse foco de mosquito, sem autorização da população. Tá? A população não era informada. Muitas das pessoas foram internadas, além de terem sido obrigadas a tomar vacina contra a varíola. Tá? Como eu falei, sem informação. Tá? Como as medidas eram compulsórias e não havia uma devida conscientização da população a respeito do problema, as ações sanitaristas geraram revolta. Tá? Na letra C é uma resposta pessoal, e aí eu vou dar de acordo com como está no livro. Né? Mas antes eu vou falar da minha posição também. Como você explicaria a alguém que que a vacinação é importante não apenas para as pessoas vacinadas, mas para toda a sociedade? Simples, galera, meu ver. Simplesmente era para proteger tanto você quanto para a outra pessoa que está vivendo ao seu lado, né? Ou você vive em comunidade, seja ela seu parceiro, seja ela seu amigo, enfim. Resposta do livro, tá? Espero que vocês ressaltem que uma pessoa não vacinada pode atuar como reservatório de uma doença, colocando em risco todos ao seu redor, beleza? Galera, a nossa correção foi até aqui, do capítulo 11, não é isso? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou estar sempre disponível, tá bom? E um abraço, galera. Tchau, tchau.